Olá, graça e paz, boa noite. É muito bom estarmos juntos em mais um Promessas de Esperança. Obrigado de permitir a nossa entrada aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Graça e paz também para você que assiste depois. Que você seja abençoado e alcançado por essa transmissão, por esta reflexão que teremos daqui a pouco, pelos louvores, enfim, por tudo. Bom, hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: nossa esperança está perdida. Separa a sua Bíblia, se prepara, fica aí com a vinheta e na sequência a gente volta para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Nossa esperança está perdida. Esse tipo de expressão a gente usa quando nós não temos mais uma perspectiva de solução para os problemas que a gente enfrenta. Esse tipo de expressão nos acompanha naqueles momentos últimos, naqueles momentos que nós já tentamos todos os recursos, sejam quais forem os problemas que nós estejamos enfrentando, e aí a gente desiste da própria esperança. Nossa esperança está perdida. E todos nós, todo ser humano enfrenta ciclos e momentos como esse. Momentos onde você já tentou tanto, lutou tanto, orou tanto e não consegue. Israel, como nação, viveu um tempo assim. Israel, como nação, na sua história, teve um tempo desse. Israel teve o seu apogeu. Israel passou pela libertação do Egito, quando Moisés é usado. A nação passa pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Israel caminha todo o deserto. Israel chega para a tomada, para a conquista de Canaã, e grandes batalhas são travadas e o povo conquista aquela terra. Enfim, Israel vai se consolidando e sendo uma nação conhecida como o povo de Deus. E o judeu vai formando a sua história por conta disso. Mas em não chega a ser 600 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa idade, nós temos um momento trágico na história de Israel. É quando o maior império da época, o Império Babilônico, invade Jerusalém, sitia Jerusalém e arrasa com toda a cidade. Ali, naquele momento, o templo é destruído, objetos sagrados, utensílios do templo são levados para a Babilônia, e aquilo é uma ferida traumática na biografia, na história dessa nação. Imagina você que o templo, ele era até então um dos grandes símbolos da fé, era o lugar do sacrifício, era o lugar onde a glória Shekinah se manifestava no Santo dos Santos. Então o templo, ele tinha uma íntima ligação com os sentimentos mais caros, afetuosos e de fé que a nação de Israel cultivava por Yahvé, pelo Deus de Israel. Só que agora o templo está destruído, a nação está destruída e esse povo humilhado, envergonhado, sendo levado cativo para a Babilônia. Mulheres, crianças, homens, enfim, é um momento desesperador. Esse povo vai cativo. Esse povo que vai cativo, numa expectativa de volta, numa expectativa de voltar logo, não volta logo. Eles ficam cativos não é 1 ano, 5, 10, 20 anos. Eles vão ficar cativos 70 anos. Muita gente que foi, morre. Muita gente constitui família no cativeiro. Muita gente vai se estabelecer a sua vida, a sua história a partir de Babilônia. Então, a gente está falando de um cativeiro enorme, gigantesco. E imagina o coração desse povo, imagina o coração dessa gente
que passa por tamanha vergonha, uma vergonha nacional, uma derrota nacional. Perguntas como: ora, a gente sempre adorou o Deus verdadeiro, o único Deus. A gente adora o Deus dos deuses, aquele que não conhece derrota, aquele que nunca perdeu batalha. Poxa, como ele permitiu que a nossa nação, que é fiel a ele, seguisse e fosse derrotada por uma nação pagã que adora falsos deuses como a Babilônia? Como ele permitiu? Por que que ele deixou que isso acontecesse? Porque isso envergonha o nome dele. Porque todo mundo vai falar: o povo de Deus foi conquistado e levado cativo por deuses pagãos, por deuses babilônicos, pelo império da Babilônia. Ora, onde está o Deus dessa gente, o Deus de Israel? O detalhe é que a história vai nos mostrar que essa nação, ela não era tão fiel como se imagina. O grande pecado, o pecado que abalava o relacionamento de Israel com Deus, foi o pecado da idolatria. Quando a nação seguia outros deuses, quando a nação fazia opção por outras divindades em detrimento do Deus da Bíblia. Onde a nação de Israel, que foi abençoada com toda sorte de bênçãos, se curvava, se prostrava e adorava outras divindades e se permitia seduzir por outras propostas e ideologias de vida. Isso, com certeza, causou a indignação, causou a ira de Deus. Deus que, quando você lê toda a narrativa do Velho Testamento, inúmeras vezes deu chances, oportunidades, perdão e a expectativa de que o povo mudasse e fosse fiel ao Deus que nunca deixou de ser fiel ao seu povo. Mas nesta condição é que esse povo, vendo-se há quase 70 anos já no cativeiro, é nessa condição que esse povo chega num estado de esperança perdida. Nossa esperança foi perdida. Pegue o quadro da nação de Israel, reduza ele proporcionalmente para a história da sua família. Às vezes, a sua família pode estar cativa, pode estar escrava de opções e de coisas que não agradam a Deus. E aí você já não tem forças, você já não tem motivação, você já não encontra razão para adorar, para celebrar, para obedecer ao Deus provedor, ao seu Deus. É quando a gente faz declarações como essa: nossa esperança se perdeu, a nossa esperança está perdida. O povo de Israel, ele estava num quadro assim. O que Deus fez? Deus levantou um pastor que é profeta e um pastor que também era sacerdote. Deus levantou um pastor no meio dos cativos. Este pastor, este profeta, ele proclamou, ele exerceu o seu ministério, ele anunciou a palavra de Deus no cativeiro para cativos, sofrendo junto. E simplesmente não foi fácil. Esse pastor atende pelo nome de Ezequiel, profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler para a nossa oração o versículo 11, que diz assim: Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora das nossas partes, por nossas partes. Fecha os olhos e ora comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, por esse instante e momento. Que a Tua palavra fale poderosamente ao nosso coração. Derrama a Tua bênção, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso intelecto e à nossa emoção. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 37, ele tem uma metáfora poderosa.
ele começa da seguinte forma: a mão do Senhor, versículo 1, a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, se você não está com a sua Bíblia aberta, abra e acompanhe esse texto, ele é muito rico. O profeta, ele está no meio do caos, no meio de uma crise de fé, uma crise de esperança. O povo é humilhado, o povo é envergonhado, o povo é escravo numa terra estranha. Então, quem que vai dar essa visão? Quem que vai dar esta visão que é uma grande, profunda e poderosa metáfora para aquela nação? O próprio Deus. É a mão do Senhor sobre o profeta que carrega ele para fora no Espírito do Senhor. Então é uma visão espiritual que ele vai ter. E me pôs no meio de um vale que estava repleto de ossos. Agora os versículos 2 e 3. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? O Senhor leva o profeta, o homem dele, o pastor dele, o sacerdote dele, leva neste vale, que é um vale gigantesco na visão. O texto diz que está repleto de ossos secos, faz com que o profeta ande pelo meio desses ossos e está tudo parado. É um quadro desolador, é um quadro entristecedor. E aí, aqui no versículo 3, ele fala com Ezequiel e ele pergunta: Filho do homem, podem estes ossos viver? Olha que pergunta absurda. Você está vendo um monte de osso, tudo quebrado, tudo separado um do outro, e ele faz essa pergunta: podem esses ossos viver? A resposta do profeta: e eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Aqui Ezequiel já vai dando uma aula para a gente. Existem momentos que não é para que eu responda ou você responda na nossa sabedoria e limitação humana, mas devolve a pergunta para quem tem poder, para quem tem toda a sabedoria, para quem detém o controle da história, de todos os universos, para quem manda, enfim, no tempo. E aí no 4, novamente ele me disse. Agora Ezequiel está falando novamente, o Senhor está falando comigo. E aí o que ele vai dizer? Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É muito interessante essa expressão, profetiza. Então agora que você já viu quem é a tua audiência, Ezequiel, agora que você já entendeu que são ossos secos, que estão como mortos, então agora profetiza para eles. E você vai profetizar e você vai dizer: ouvi esta palavra, ossos secos. É muito interessante a expressão ouvir. Tem muita gente que está como morta na sua família, na sua igreja, na sua comunidade. Tem gente que vive, que respira, mas vive como se estivesse morta, que já morreu faz tempo. Existem casamentos que as pessoas estão sustentando há 20, 30, 40 anos, mas já morreu faz tempo. Existem igrejas que já morreram. Elas abrem todos os sábados, elas abrem às quartas-feiras, domingos, dias de culto, mas morreram, estão sem vida. Mas olha o que o Espírito do Senhor, que dá essa visão para o profeta, está falando: profetiza sobre estes ossos, ouvi. Isso significa que, embora tenha uma vida que parece morta, ainda existe a capacidade da audição, existe ainda uma centelha de esperança. Prega. E agora eu vou falar como pastor, como é difícil pregarmos para pessoas
Como é difícil pregarmos para comunidades sem esperança. Comunidades que olham no seu olho, que se relacionam com você, mas elas não têm ânimo, não têm coragem, não têm disposição, não arregaçam as mangas, não querem dedicar os seus talentos para o reino, não querem colaborar, ajudar, só querem criticar, criticar, criticar. Sem contar aqueles que jogam contra, que ficam contrabandeando ovelhas, arrastando ovelha daqui para lá, de lá para cá e fazendo um estrago nos relacionamentos e nas famílias. Então o texto está falando, profetiza, fala, ouvi, ossos secos. Ou seja, por mais desafiador, por mais complicado que seja o ministério, com igrejas, famílias e grupos que estão desanimados e mortos, o que a palavra está dizendo para pastores, para mim, para você é: prega a palavra, independente do resultado da reação. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Esse tempo do vale dos ossos secos é fora de tempo. Mas a palavra está dizendo: prega. Prega porque a palavra é viva, é eficaz, a palavra tem poder. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Esse texto, ele fala de duas restaurações. A primeira restauração é essa que eu acabei de ler. É a restauração do vigor, é a restauração do físico. Vocês estão quebrados, vocês estão sem esperança, vocês precisam recobrar a condição mínima para continuarem a jornada, para continuar a caminhada. Às vezes a restauração que você está precisando na sua casa, na sua igreja, ela vai vir em partes, em etapas, até porque nós não aguentaríamos tudo de uma vez. Então aqui a gente tem a restauração física da nação. Aí agora a gente vai entrar na restauração espiritual, a partir do 9. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. É incrível a visão que o profeta tem. Aqui nesse momento você tem a restauração espiritual. Quando ele diz que ora, profetiza ao vento, e dos 4 ventos da terra vem para trazer vida para esses ossos secos, é uma repetição da cena da criação do Gênesis, quando Deus ele cuida do físico e ele molda o homem do pó da terra, até que ele sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem é feito alma vivente. Então aqui a gente tem essa repetição e é profunda a mensagem. Eu e você temos muitos pontos da nossa vida, ou pelo menos alguns pontos, onde eu e você julgamos que a nossa esperança estava perdida, ela não tinha razão mais de ser e acontecer,
pelos votos que fizemos, as orações que fizemos, as promessas que prometemos e os sonhos que a gente tanto aguarda, a gente chega a desistir, não dá mais, Deus não ouviu mais a minha oração, acho que isso não é para mim. Mas eu e você temos momentos como o da nação de Israel, momentos de recriação, de ressignificação, momentos que a gente precisa sermos erguidos novamente. Então isso está acontecendo aqui com a nação. E é interessante que quando eles recobram a condição espiritual, a condição física, é isso que eles falam, porque é assim que eles entendem o quadro deles. Nossa esperança está perdida, porque nós estamos cortados, nós estamos como pedaços de gente, nós estamos longe da nossa terra, acabou a nossa história, a nossa vida, nós não temos mais, nunca mais teremos uma pátria. Mas Deus está falando que não. Aí olha a sequência, 12, 13, 14. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. A linguagem toda é maravilhosa e espetacular nesse trecho de Ezequiel. A visão poética e a visão profética são visões incríveis nesse texto. Eu vou tirar vocês dos vossos túmulos. Essa visão não fala de uma ressurreição literal, está falando de uma nação que estava absolutamente desacreditada, com a esperança totalmente perdida, totalmente sumida, uma nação que já não tinha forças para lutar. Então Deus está falando, a Babilônia é um túmulo para vocês. Eu vou tirar vocês daí, vou soprar, vocês vão reviver e eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Eu vos darei novamente a bênção, porque vocês são o meu povo. Aí, para a gente concluir, eu vou aqui no poeta, Salmo, vai no Salmo 40, em nome de Jesus. Olha como começa o Salmo 40, eu vou ler para a nossa conclusão os 3 primeiros versos. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. E Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Eu acho que esse é o quadro de muitos de nós, e é uma palavra para a gente não desistir da esperança. A esperança, quando ela é depositada em Cristo, ela jamais se perde. Nós não perderemos a esperança que foi confiada nas mãos de Cristo. Agora, se a nossa esperança está em coisas, em pessoas, em promessas que humanos nos fizeram, se a nossa esperança está em políticas, então a nossa esperança será frustrada muitas vezes. A nossa esperança será decepcionada muitas vezes. Mas em Cristo, a nossa esperança nunca falhará, ela nunca sumirá, porque quem a sustenta é Cristo. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, é o que diz o salmista. Se você pega essa tradução na Bíblia, A Mensagem, que é uma tradução feita por Eugene Peterson, esse versículo é muito interessante, esse primeiro verso aqui do Salmo 40, ele repete por 3 vezes, eu esperei, até que. Muitas vezes a nossa vida vai ser isso, eu estou esperando, esperei 1 ano, esperei 2 anos, esperei 3 anos, eu estou esperando há décadas. Não desiste de esperar.
Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, ou seja, Deus me tirou da poça de lama. E o texto vai dizer que Ele me coloca numa rocha. Ele me tira de uma poça e Ele me coloca os meus pés sobre uma rocha. Por que uma rocha? Porque uma rocha me dá segurança. Eu estou com os pés de barro, lamacento, liso, escorregadio. Ele me leva para uma rocha, para um lugar sólido, um lugar seguro. Não é exatamente isso que a gente faz. Quando nós vamos visitar irmãos nossos, irmãos que amamos, irmãos que são caros, irmãos que se afastaram do Evangelho por 5, 10, 15, 20, 30 anos, e a gente tem a oportunidade de falar com eles, o que é que a gente fala? Volta para a igreja, vem congregar, não fica aí. Porque a igreja tem esse simbolismo também de rocha, de lugar seguro, de um lugar onde tem sustentação. Cristo é a pedra angular da igreja, é a rocha firme da igreja. Portanto, isso acontece comigo e com você. Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico, uma nova música. Nós não cantamos, nós não jubilamos quando a nossa esperança é perdida, quando ela desaparece, quando ela já não existe. A gente só sente angústia, doenças emocionais, depressão, tristeza, a nossa vida é ladeira abaixo. Mas quando nós esperamos pelo Senhor, mesmo antes da bênção chegar, um novo cântico é colocado pelo Espírito do Senhor nos nossos lábios. E aí nós o celebramos, nós o adoramos. E é assim, no processo da adoração, da celebração, da obediência, da contrição, que a nossa esperança, ela não se perde e ela ganha forças. Continue esperando. O Senhor está olhando por você e pela sua casa. Amém. Em um tempo tão cruel, tantas dores, tantas perdas, sabemos que Tu és fiel. Nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim. A vida não acaba aqui, a esperança já raiou. Na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a Ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando Teu amor, declarando ao mundo inteiro que só Tu és Salvador. Em um tempo tão cruel, tantas dores, tantas perdas, sabemos que Tu és fiel. Nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim. A vida não acaba aqui, a esperança já raiou. Na cruz o Rei nossa salvação comprou.
graças a ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando teu amor, declarando ao mundo inteiro que só tu és Salvador. Deus soberano, confiamos nossas vidas a ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. As aflições são tão pequenas diante da glória do Senhor. Entre olhares limitados, provamos do teu grande amor. Entre olhares limitados, provamos do teu grande amor. Glória a Deus, graças a Deus pelo louvor, por esse tempo, pelo momento que a gente passou aqui juntos, cultuando, adorando e esperando em Deus. Que a sua esperança, ela não se perca, mas que a sua esperança contagie a sua família, que vocês continuem buscando no Senhor bênçãos que vocês há tanto tempo aguardam. Não desistam, mas continuem firmes. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo louvor. Olha pelos Teus servos, Pai. Olha pelos casais, olha pelos jovens, as crianças. Nos abençoa nas nossas lutas. Aqueles que estão há tanto tempo esperando, renova forças. E Deus, abrevia o tempo, envia a bênção, socorre os Teus filhos, envia a cura, envia a solução, envia a Tua graça, Pai. Que nunca nos falte, Senhor, Teu conforto, Teu consolo e a Tua proteção. Sê com Teus filhos, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana.